Quais as diferenças e grandes vantagens de eu ter uma consultoria externa providenciando coaching externo e uma consultoria interna oferecendo um processo de coaching interno dentro da minha organização? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu sou a Ali, faço parte aqui da Estalo. Já se inscreve, ativa o sininho e faça deste vídeo e outros mais 300 que temos por aqui parte do seu desenvolvimento. A partir do aumento da complexidade dos negócios, da competitividade e de todas as necessidades do ser humano que foram se transformando ao longo do tempo, é um fator de diferenciação a empresa ter um olhar para as pessoas e ter pessoas preparadas para olhar para pessoas, lideranças e suas boas práticas. Por isso, o profissional de RH e também as suas ferramentas de trabalho tiveram que se reinventar, co-criar, elaborar, enaltecer, para que se tenha uma resposta adequada às demandas que estão cada vez mais surgindo. E por isso também que se providenciou que o profissional de RH precisasse ser mais estratégico, as práticas de RH ser mais estratégica, tendo um objetivo de curto, médio e longo prazo e que impactasse então a maneira como a empresa é percebida pelas suas pessoas e não só sobre seus clientes, mas os seus colaboradores. Portanto, se criou esse cargo, né, trouxe como normativa um profissional que viesse da cultura da organização, que fosse um colaborador de RH, que fosse polivalente, né, e que fosse multidisciplinar, generalista. O que se deu o nome, então, que a gente tem de nomenclatura de mercado, um consultor interno, que também tu pode achar, né, como business partner ou parceiro de negócio, onde a gente tem vários cases aí de sucesso de como o RH se posicionou de uma maneira diferente. Então, vamos chamar aqui, né, esse profissional de consultor interno, que é muito utilizado no mercado, que justamente foi essa pessoa, então, que faz parte desta estrutura organizacional, que tem uma presença diária e que ela pode se fazer de diversos papéis, justamente porque ela é generalista. Então, ela pode ser uma pessoa treinadora, aconselhadora, selecionadora, avaliadora de desempenho, uma motivadora, uma líder. Então, ela tem diversos papéis para executar. E parte também desses papéis é também ela ser uma coach, né? Uma profissional que olha para o desenvolvimento dos colaboradores e vai fazer a sua parte, né? Então, aí a gente entra no processo de coaching interno, certo? Quando a gente fala de uma consultoria externa, nada mais é do que aplicado às mesmas tratativas, ou seja, um profissional especializado, com conhecimentos técnicos específicos, com uma experiência interessante, que vai ser um agente externo que vai buscar soluções, entregar soluções especializadas para aquela organização. Então, o consultor interno é um profissional interno que vai trazer essas soluções, um consultor externo é uma consultoria que vai trazer externamente. Beleza, então até aí a gente está alinhado, tá, neste conhecimento. Agora eu quero te trazer quais são as vantagens e desvantagens da gente ter um coaching interno e ter um coaching externo a partir dessas duas tratativas de consultorias, né? Quando a gente está falando do coaching interno, é um processo então que visa trazer uma ferramenta, um processo de desenvolvimento do colaborador, né? Eu tenho até aqui uma frase que é bem interessante que eu quero ler para vocês, que é: o conceito de coach é o processo de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento de outra pessoa através de utilização do seu potencial. Então, lembrando o que é coaching, tá? Por isso que a gente pode fazer esse processo internamente nas organizações e não precisa ser um profissional da saúde, um psicólogo, dentro da saúde ocupacional, nada disso. Um consultor interno ou business partner que atua também com esse papel de coach, que nada mais é o desenvolvimento pessoal e profissional de um colaborador, né? Para isso. Então, quais são as vantagens da gente ter um processo interno com esse consultor interno? Há diversas, né? Por exemplo,
esse consultor interno, ele vai estar inserido na cultura organizacional. Então ele sabe o que esse coach, né, ou esse profissional que ela está acompanhando está passando, ela está aculturada em termos de valores, do que acontece, qual é o contexto e o cenário que está se passando, as mudanças que estão ocorrendo, o desempenho, como ele é mensurado e avaliado. Ela vai ter outras tratativas que ajudam ela a se cercar para compreender o cenário de desenvolvimento daquele colaborador, né? Vai conhecer as demandas da organização, ou seja, entendendo esse futuro, até porque eu estou falando de uma profissional que é estratégica, então ela tem essa visão de futuro do negócio e garantia de quais processos ela consegue lançar mão ou não, né, dentro do seu processo interno. Outra questão é que ela pode também ser executora de um processo, tendo um alinhamento de tratativas dentro do processo de coaching com aquela liderança ou com aquele profissional. Ela consegue providenciar e encaminhar coisas internas no processo de RH para alavancar ou auxiliar em outros resultados que pode não ser necessariamente somente daquele colaborador. E por último, ela tem uma presença diária, ou seja, ela conhece o dia a dia daquele colaborador, ela entende os seus desafios. Alguma fala, alguma nomenclatura, ou até mesmo, né, alguma tratativa, né, que pode se citar dentro do processo de coaching, ela já vai compreender, o que ajuda a ela acompanhar os resultados que estão sendo colhidos, né? Ela vai enxergar, ela vai perceber a mudança acontecendo, ela vai acompanhar esse coach nas mudanças que estão sendo entregues. E ela vai conseguir gerar essa melhoria contínua e essa manutenção desta mudança muito mais facilmente de alguém que vai lá, faz e sai, né? Então essa é uma grande vantagem do consultor interno, fazer um processo de coaching interno. Mas quais são as desvantagens? Aí a gente tem algumas aí, né? A gente vai ter um processo muitas vezes de percepção contaminada e subjetiva a respeito de alguma temática, então ela não está limpa nos seus filtros, né? Ela vai ter uma contaminação, ela vai enxergar às vezes da mesma maneira ou de uma maneira diferente do que o coach está trazendo. E isso pode ser uma vantagem no sentido de compreensão, mas também pode ser aquele processo de eu te entendo, eu concordo, eu também já vivi isso, e virar esse processo então de desabafo, né? Que não é o processo de coaching, né? Não é este o objetivo de ter um coaching ali, né? A segunda desvantagem é a própria resistência. O consultor interno, ele está ali para trabalhar o desenvolvimento das pessoas, independente de quem são. Mas é natural do ser humano a gente se identificar com uma pessoa mais do que outra. O consultor interno, como vive, respira aquilo, né, diariamente com os profissionais, ela pode ter resistência sobre determinadas pessoas, determinados comportamentos, né, pode bater, né, nela uma questão diferente ali que pode atrapalhar o processo de coaching. Então, a resistência para abordar algumas questões acaba se tornando uma desvantagem. E a terceira desvantagem que eu gostaria muito de trazer aqui é a própria conhecimento de neutralidade e confiança, né? Por trabalhar diariamente com esse profissional, a relação já pode estar estabelecida por outras ordens, né? Ou por outros espaços. Como resgatar essa relação para que entenda que esse espaço é seguro? Como que compreende que esse espaço de processo de alavancagem tem a neutralidade e a confidencialidade, o sigilo que talvez seja necessário para tratar algumas questões, né? E essa relação também, de fato, acontecer, né? Se vincular, se aproximar, o que pode gerar alguns ruídos aí e que pode atrapalhar o processo de alavancagem de desenvolvimento do próprio coach da liderança ali, certo? Bom, Mali, tu me falou um monte de coisa do coaching interno, externo, consultor interno, então vamos para o coaching externo, né? Um consultor externo, ele já vai ter como vantagem todo o processo de neutralidade, de liberdade de ação, ele vai ter menos resistência, então tudo de desvantagens que eu falei do coaching informal, o coaching vai ter essa facilidade, né?
Outra questão que é importante como vantagem é a própria visão externa. Então, é uma pessoa que não está contaminada, que vive outras realidades, que enxerga outras práticas, que tem outras experiências, que tem outras formas de ver as coisas, né? E consegue auxiliar o coach a enxergar também de outras maneiras. Então, vai trazer mais criatividade, ampliação de visão e de percepção, né? E vai gerar também o que eu coloquei ali, essa questão de autonomia, né? O próprio coach tem essa autonomia de lidar com as situações por ele estar externo. Então, a própria relação de confiança, de tratativa, pode acontecer de uma maneira até mais rápida, porque é um rosto desconhecido. Então, é como se fosse um livro em branco, né? Que a gente vai escrevendo enquanto está se relacionando. O que o coaching interno com a consultora interna, isso já está escrito de alguma forma e tem que redesenhar, né? O que o esforço é um pouco maior. Mas a desvantagem qual é? Qual é do coaching externo? Nada mais é do que ter uma visão parcial, ou seja, ela vai estar fazendo uma escuta, um recorte do que o coach vai trazer para ela, né? Então ela não vai ter a visão de todo do que um coaching informal interno teria, né? Muitas vezes pode ter pouco tempo, né, de acompanhamento deste resultado, porque é aquilo, vai lá, faz e volta, né? Neste meio tempo, existe uma autonomia que o coach precisa ter, né, de responsabilização. Então, o coaching externo, ele vai ter que colocar muito mais energia para que essas tratativas aconteçam quando ele não está lá, do que se ele tivesse, né, para corroborar ou reforçar aquilo que precisa ser mudado. E por último, né, o tempo de duração ou até a próprio, como eu falei, né, os próprios objetivos estarem conectados com a organização. Como em 2, 3, 4, 5 meses as organizações mudam muito, as necessidades mudam a toda hora, como que esse coaching externo vai conseguir dar conta das mudanças que podem estar acontecendo internamente, mas que ele não está ali todos os dias para saber. Então ele precisa se cercar de algumas formas para que ele tenha essa provocação, né, adequada quando ele se encontra com o coach, certo? Então aqui a gente tem algumas realidades, né? O melhor das realidades é ter um RH que é estratégico, ter business partners ou parceiras de negócio, consultoras internas preparadas para fazer um coaching interno e ter um agente externo que faz provocações diferentes, né? Ou de maiores amplitudes ou de alcance, que o coaching interno talvez possa ter alguma limitação, certo? De forma geral, este é a vantagens e desvantagens destes processos. Se eu esqueci de contar alguma coisa ou não enxerguei, alguma vivência aí que tu teve, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Até aqui, muito obrigada pela tua visita aqui no nosso canal e siga a gente para mais aí conteúdos.